Olá, prezados alunos, prezadas alunas, professor Alexandre Nogueira. Me permitam fazer uma rápida explicação aqui sobre as custas processuais, que é o conceito mais amplo, para que você possa entender a matéria de uma forma mais fácil e usar aquela nossa metodologia que eu sempre gosto de utilizar, né? Vamos entender o que nós estamos estudando e assim fica muito mais fácil de se estudar, muito mais rápido, você absorve melhor o conhecimento e você otimiza o seu tempo de estudo, tá certo? Então acompanhe essa breve apresentação aqui, ela é muito importante para os seus estudos de custas para o concurso do Tribunal de Justiça. Nós só vamos tratar lá a parte que está na consolidação normativa, né? Nesse edital agora de 2020, ele só pediu a parte de custas que está previsto lá na legislação própria da consolidação normativa. O 90% do caso ali trata das custas judiciais. Mas vamos então dar uma olhada aqui na nossa explicação. O conceito mais amplo e genérico, acompanhe aí na tela comigo, por favor, é o de custas processuais. E qual seria então essa definição de custas processuais? As custas processuais você pode entender como os valores correspondentes aos encargos devidos para o andamento de um processo no Poder Judiciário. Processo esse, minha gente, que pode ser tanto judicial, que é o mais comum, quanto administrativo. Prestem atenção quando vocês estiverem estudando custas para a sua prova, que não é só custas no sentido de processo judicial. Uma ação de família, uma ação de divórcio, uma ação indenizatória, uma ação de natureza orfanológica. Não é só aí que tem custas, não. Tá? Em procedimentos, em processos administrativos perante o Tribunal de Justiça, perante o Poder Judiciário na primeira instância, poderá ocorrer também a cobrança de custas, chamada de custas processuais, que é o mais amplo. Tá? A justiça ela não é gratuita, a justiça ela tem um custo. Para você manter todo o aparato, né, de servidores, de juízes, prédios, estruturas, programas de computadores, maquinário, material, todo esse aparato para se dar a prestação jurisdicional tem um custo para a população. E esse custo não é só suportado através do repasse de tributos, não. É suportado também diretamente através do pagamento das custas processuais, que, como diz o nosso conceito aqui, vamos revê-lo que agora fica mais fácil de entender. Custas processuais são os valores correspondentes aos encargos devidos para o andamento de um processo judicial ou administrativo no Poder Judiciário. Tá? Então, isso que são custas processuais, no sentido amplo da palavra. Aí você tem 4 subdivisões de custas processuais. Tá? Esse conceito mais amplo e mais genérico se subdivide em 4 espécies, a saber, quais são essas espécies, então? Você tem as custas judiciais, que são aquelas custas devidas pela atuação da serventia judicial. Então, por que um processo vai andar numa serventia judicial? Numa vara empresarial, numa vara de office-sessões, numa vara da família, numa vara da infância e da juventude. Se houver a previsão de cobrança de custas, você vai chamar isso de custas judiciais. Outra espécie que você tem são as chamadas custas extrajudiciais, também chamadas de emolumentos. Eu só posso chamar de emolumentos aquilo que eu entendo por custas extrajudiciais. E o que são essas custas extrajudiciais? São as custas devidas quando houver uma atuação de uma serventia extrajudicial. O que são as serventias extrajudiciais? São esses diversos cartórios que têm por serviços delegados no âmbito do Poder Judiciário. Cartório de registro de imóveis, cartório de nascimento, cartório de registro de nascimento e óbito das pessoas naturais, né, os RCPNs, cartório de títulos e documentos. Então, todos esses cartórios, quando você precisa da atuação desses cartórios, você tem as chamadas custas extrajudiciais, também chamados de emolumentos. No âmbito judicial, uma grande observação. Quando você inicia uma ação, ela ganha um número. Esse número é nacional, estabelecido pelo CNJ. Mas para dar um controle para esse número, para dar publicidade, quem faz esse controle são os distribuidores. Os distribuidores são serviços delegados também. Tá? Então, esse registro do número e a baixa desse número, quando uma ação termina, o registro do número desse processo e a baixa desse processo é feito pelos cartórios dos distribuidores. E aí, você, para isso, no início de uma demanda judicial em regra, há o pagamento, então, de custas extrajudiciais, de emolumentos, referente aos registros de registro e baixa de um processo judicial. Tá? Então, aí também você pode entender mais na prática como custas extrajudiciais ou emolumentos. A terceira espécie de custas processuais é a taxa judiciária. A taxa judiciária, ela é devida pela atuação dos juízes e do membro do Ministério Público no processo. Então, só há previsão de pagamento de taxa judiciária lá no Código de Tributário Estadual, tá? É ali que dispõe sobre a cobrança de taxa judiciária,
ela é devida quando houver a participação de juízes e de membros do Ministério Público num processo judicial. Veja que não é para pagar a remuneração, não é para pagar, né, os vencimentos, na verdade são subsídios dos juízes e dos promotores ou procuradores de justiça. Não, é para suportar os custos da atuação do magistrado e dos membros do Ministério Público num processo judicial. Por isso que existe a taxa judiciária. Por fim, você tem uma quarta espécie de custas processuais, que são as chamadas despesas judiciais ou também demais despesas. O que ocorre? Você vai por exclusão. Tudo que não for custa judicial, tudo que não for custa extrajudicial, tudo que não for taxa judiciária, mas será cobrado no processo, você vai chamar de despesas judiciais ou demais despesas. Alexandre, me dá um exemplo, por exemplo. Muito fácil você entender, veja só. Essas demais despesas que eventualmente ocorram no processo, né? Como é que você pode ver? Honorários de perito, por exemplo, pode ser entendido como demais despesas. E também despesas que são utilizadas, que são originadas para a efetivação das medidas judiciais. Veja que o juiz uma hora concede uma liminar para derrubar um muro, por exemplo. E aí o muro é muito grande, você precisa de maquinário para isso. O Poder Judiciário não tem maquinário para isso. Então, se a própria parte que é condenada ali, liminarmente que seja, a derrubar um muro, ela não faz, alguém tem que fazer. Então, o que vai se fazer? Vai se contratar, né, pedreiro, vai se contratar maquinário para derrubar, dependendo do tamanho da obra, para derrubar esse muro. Você precisa arrombar um imóvel, né? Não pode botar o pé na porta, quebrar a fechadura. O oficial de justiça vai ter que cumprir um mandado de despejo. O que ele vai fazer? O imóvel está trancado, ele vai chamar um chaveiro, vai contratar um chaveiro. E aí esse chaveiro vai abrir o imóvel. Então, essas despesas eventuais que podem ocorrer no caso a caso para a efetivação de uma medida judicial são chamadas de despesas, de demais despesas, tá certo? Então, os exemplos que a gente deu aqui, tá? Depósito, chaveiro, maquinário, né? Você contrata um trator para derrubar um muro, por exemplo. Então, quer dizer, essas despesas eventuais que possam ocorrer são chamadas de demais despesas. Então, é muito importante que você tenha a ideia, né, do que são, então, esses institutos todos que vão tratar das custas processuais, para que você possa ler as questões de prova ou estudar a matéria de uma forma mais simples e fácil, correto?